Amém? Pastor Gustavo Silva. Meus amados, a intercessão já intercedeu, oramos. Eu senti de interceder também, orar no momento da oração da fé. Se prepare, porque hoje Deus vai curar você. Pastor Gustavo, Deus tem dado essa graça para ele, esse dom, e eu tenho testemunhado. Eu fui pregar, ministrar um culto de avivamento em Olímpia, e eu pedi para ele ir comigo. E no final, ele ministrou, pessoas foram curadas. E hoje vai ser da mesma forma. Você crê? Então estende as mãos para o homem de Deus. Porque hoje ele vai chamar vocês na frente, e aquele que tiver uma enfermidade, você vai vir. Mas é a sua fé em Jesus. Amém? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela vida do Gustavo, pela vida da Cássia, Senhor, pela vida dos filhos. E nós, ó Pai, honramos, ó Pai, a unção sobre a vida do teu servo. Usa o teu filho com poder e autoridade nesta noite para que o único nome seja glorificado, e é o teu, Senhor Jesus. E nós vamos desfrutar daquilo que está escrito, que pelas tuas pisaduras fomos curados e sarados. Usa o teu servo, Senhor, com poder e unção, em nome de Jesus. Amém? Deus. Queridos, é com muito temor que eu subo aqui. Eu estava falando para o Rogério ali, falei para minha esposa, eu falei, parece que quando é na sede o negócio fica meio... E aí eu lembro da onde ele me tirou. Eu lembro da onde eu saí para chegar onde eu cheguei. E para onde eu vou ainda. E é por ele que eu tenho gastado a minha vida. Eu sempre falo para a Cássia, falei, linda, você sabe que eu tenho um chamado missionário. O mesmo Deus que me chamou para a igreja da criança, para a rede de adolescente, ele também me avisou que não era para sempre aqui. Esse ministério. E ela sabe que o dia que ele me chamar, eu queimo tudo aqui. Eu amo vocês, mas se ele me chamar, eu queimo tudo aqui. Eu tenho a minha mãe para cuidar ainda, mas eu sei que um dia o Senhor vai recolher ela. Eu só estou esperando. Só tenho colocado a minha vida todos os dias na presença de Deus. Com temor e tremor dele, né, Xande? A gente tem andado bastante junto, fazendo bastante visita. Tem aprendido demais com ele, demais. Puxa a orelha minha. E puxa, hein? Mas, você que sabe. Né, Nirto? O Nirto foi curado também, né, Nirto? O Nirto estava com uma enfermidade na Trindade. O Xande me chamou e falou assim, ó, ora pro menino aqui que ele não tá bem, não. E foi na mesma hora, não foi? A cura dele foi na mesma hora. Semana passada não, alguns meses também não, mas algum tempinho atrás, uma moça me procurou falando assim, pastor, a minha mãe está com câncer, surgiu um tumor nela, se eu não me engano, de 5 centímetros, e o médico quer operar ela, mas eu quis trazer ela aqui para que você orasse. E a gente estava vindo de uma visita, né? Ela gritou de dentro do carro, minha mãe está curada. O tumor desapareceu, gente. E os médicos estão inconformados tentando achar a causa por que o tumor desapareceu. Não dá para explicar. Querido, ele é lindo.
Se eu largar o microfone e sair correndo aqui, vocês não assustam, não. Eu fui no banheiro umas 200 vezes ali, eu falei assim, Senhor, fica ali comigo, por favor, não me deixa sozinho não, e eu sei que Ele está aqui. Eu sei que Ele está aqui, eu posso sentir Ele. Posso sentir Ele. Eu falei para o pessoal da equipe do Som do Céu que a gente vai trabalhar, os 40 dias que eu fiquei na Bahia, no sertão da Bahia lá, teve um período que eu fiquei numa base missionária, minha irmã ficou lá também, quando ela foi, e a presença de Deus era tão forte, mas tão forte, que eu fiz algumas perguntas para eles ali. Gente, eu vou pregar, viu? Eu fiz algumas perguntas para ele ali, e eu ficava desinquieto ali, eu acho que eu já contei aqui, mas eu vou contar de novo. Eu ficava desinquieto ali porque a presença de Jesus era sobrenatural. A impressão que eu tinha, Patrícia, a Cássia achava que eu já juntou a dengue que eu tava, né? Mas ela achava que eu tava ficando meio biruleibe. Mas eu falava assim para ela, linda, eu tenho certeza que Jesus está na cozinha agora tomando café. Era nítido, a presença dele ali era surreal. E aí eu comecei a questionar ele e falei, Senhor Jesus, por que a tua presença é tão forte aqui? O que está acontecendo? Eu não estava entendendo nada. Um dia antes, ele me falou, tinha um menino tocando violão, e o Abraão e a pastora Valéria, eles estavam cantando uma música, e eu senti a presença de Deus tão grande, a presença de Jesus naquele lugar era tão surreal, que teve uma hora que ele falou assim para mim, ele falou, Gustavo, todos esses anos de louvor que você tem, de experiência de louvor e adoração, até hoje você não entendeu nada do que é adoração ainda. E aí quando eu comecei a questionar ele, falei assim, Senhor, o que acontece aqui? E aí, Xande, eu comecei a falar para ele, o que acontece em Brodowski? Eu falei, o que acontece nesses grandes eventos que tem por aí? E aí ele veio, eu estava sentado numa muretinha ali na varanda, chorando muito, e ele virou para mim e falou assim, nesses lugares, eu manifesto a minha presença de uma forma sobrenatural. Mas existem lugares, como aqui, lá onde eu estava, eu venho pessoalmente. Eu falei, meu Deus, e lá eu falando, eu falei assim, Senhor, a gente vai ter o som do céu daqui a um tempo. Eu falei, por favor, vai lá pessoalmente. E ele falou comigo, estarei lá. Queridos, tem quase, eu acho que está passando de 100 adolescentes. Nossa, pecar essa molecada toda lá. O Xande vai pregar lá. 200. Aleluia. Semana que vem, queridos, se você tem o seu filho de entre 9 e 15 anos, eu vou te falar uma coisa, envia ele. Porque o negócio vai pegar esse ano. O ano passado a gente fez bastante brincadeira, porque afinal é adolescente, é uma idade que eles gostam de brincar e tudo, mas esse ano eu vim orando, Senhor, o que o Senhor quer esse ano, o que o Senhor quer? E ele falou muito nítido comigo enquanto eu estava orando aqui de manhã, ele falou, eu quero corações em chamas. E ele começou a me direcionar algumas coisas, eu vi que esse ano não era ano de brincadeira, é ano de ele se posicionar, porque Satanás está furioso. Satanás está furioso querendo matar eles. Eu tenho andado em algumas igrejas aí, eu tenho visto como é difícil, como não tem gente para cuidar da igreja da criança, não tem gente para cuidar de adolescente. Nós, homens, tiramos os olhos dele, enquanto Satanás olham para ele. Eu atendi um adolescente esses dias para trás, ele falou assim para mim, ele deveria ter uns 13 anos. Ele falou assim para mim, ô tio, o personagem do meu jogo aparece para mim de madrugada e fala que eu preciso matar minha mãe e meu pai. E a gente está brincando com eles. A gente não tem parado para olhar para eles, para essa geração.
é uma transição ali, que a gente sabe que muitas coisas acontecem. Queridos, só Deus sabe o que eu e a Cássia tem passado. Satanás tem enfrentado, tem confrontado eu e a Cássia de frente, fazendo o som do céu numa cidade um dia. Uma mulher ficou possessa, o Rogério lembra, não sei se a minha irmã lembra, o Rogério lembra porque o Rogério que segurou ela. Ela falava assim para mim, ela não, né? O demônio falava assim, Patrícia, eu te odeio. Eu olhava para ela e falava assim, eu também. Mas ele sabe. A pastora Milagros, eu estava conversando com ela hoje no Instagram. Nossa, gente, eu tenho que ministrar. Eu estava conversando com ela hoje no WhatsApp. Ela liberou uma palavra para mim e para a Cássia. Ela falou assim, Gustavo, entenda uma coisa. Você não é flecha, você é arco. Onde você joga esses adolescentes. Queridos, então, se você tem um filho, envie ele para lá. Porque o negócio vai pegar esse ano. Tem muita gente tendo visão, sonhos. E isso é bom porque Deus nos alerta, né? E amém. Abra comigo lá em Êxodo 7, a partir do 1. Enquanto você vai abrindo aí, querido, se você tem alguma enfermidade, seja ela física ou até mesmo uma causa na justiça, sei lá o que, mas preste atenção numa coisa, a partir de agora você vai centralizar em Deus agora, porque enquanto você centralizar, o Senhor vai começar a te curar. E tem testemunha, várias testemunhas de pessoas que foram curadas na hora da palavra. Amém? Êxodo 7, a partir do 1, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Vê que constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar. E Arão, teu irmão, falará a Faraó para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Aqui a gente já conhece a história, mas só para você entender. Aquela caçada do rei do Egito na época, eu esqueci o nome dele agora. Miriam coloca Moisés ali à margens do rio. A gente já conhece a história, e a filha do faraó pega Moisés, e ele cresce dentro do Egito. Então ele vai crescendo dentro do Egito e com os costumes do Egito. As roupas do Egito, a face pintada era do Egito, tudo ali. Moisés, afinal, ele cresce ali, até que ele começa a olhar para aquele povo escravo, o povo sofrendo ali, e até que ele mata um egípcio, e ele foge para o deserto. Ali Deus se manifesta numa sarça, fala com ele, e aí fala para ele: Moisés, você vai retornar para o Egito para libertar o meu povo de lá, porque eu ouvi o clamor dele. Queridos, Deus te ouve. Não deixa Satanás colocar na tua mente que ele não te ouve não, porque Jesus te ouve. Jesus escuta a tua oração, Jesus escuta o seu clamor. Quantas vezes, orando por pessoas, Satanás ele coloca na minha mente: será que ela foi curada mesmo? Mas eu sei do Deus que eu sirvo, eu sei do rei que eu sirvo. Eu falo em várias palavras minhas, você não acha uma passagem na Bíblia aonde que todos que chegavam em Jesus eram curados. Você não acha pessoas que tipo assim,
Jesus orou por mim, eu toquei em Jesus e não fui curado. Você não acha? Até a saída do Egito fala que todos que estavam no Egito foram curados, para eles seguirem para o deserto. Queridos, Deus ouve o teu clamor. Deus, Ele ouve a tua oração. Amém? Então Moisés, ali Deus fala para ele voltar ao Egito. Ele volta para o Egito para enfrentar Faraó. Ali começa uma jornada. Moisés, ele não enfrentaria apenas homens, mas potestade e principado. Queridos, imagina só, a pessoa que praticamente nasceu ali dentro do Egito, ele nasceu no Egito, mas ele cresce dentro do Egito, ele sai do Egito, de repente Deus aparece para ele e fala assim, ó, você vai voltar lá e vai encarar eles, porque eu preciso tirar o meu povo de lá. Imagina você fazendo isso. Então ali Moisés, ele não estava mais apenas enfrentando homens, mas era potestades, era principados, eram os deuses daquela terra que governava. Então Moisés, ele iria enfrentar o mundo espiritual ali. E vamos ser sinceros, que mundo espiritual? Aí o que acontece? Lá no 14... Êxodo 7,14. Disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar o meu povo, ir o meu povo. Vai ter com Faraó pela manhã, ele sairá às águas, estará à espera dele na beira do rio. Tomarás na mão um bordão que se tornou em serpente. E lhe dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti para dizer: deixe ir o meu povo para que me sirva no deserto. E até agora não tens deixado, não tens ouvido. Queridos, eu acredito muito no profético. E eu acredito muito no poder da palavra, no poder do som da sua voz. Eu acredito muito porque Deus, aliás, Ele criou os céus e a terra com a sua palavra. Então agora imagine Moisés de frente com o Faraó. Ele olha bem para a cara de Faraó e fala: deixe ir o meu povo. Você consegue imaginar o poder que saiu dessas palavras, o poder que saiu desse som quando ele falou: deixa ir o meu povo? Queridos, eu fico imaginando, eu fiz faculdade de música, licenciatura em música, fiz um pouquinho de musicoterapia e eu vi como que as coisas funcionam ali. Eu só não continuei ali um pouco na musicoterapia, porque na hora que eu vi o morto lá, quem ficou quase morto fui eu. Não posso ver sangue, queridos, eu desmaio. Dei um vexame para tirar sangue esses dias. Misericórdia. Você também, Xande, você é assim também. Queridos, mas olha só o que está acontecendo ali. Moisés, ele chega e libera algo no mundo espiritual. Imagina assim, ó, estava todo mundo quietinho, numa boa, tudo jóia, todo mundo sendo escravo ali, mas na hora que Moisés chega e fala: deixa o meu povo ir, o inferno se agita, o mundo espiritual se agita, queridos. Por isso que eu falo, quem carrega a presença de Deus, o lugar que chega, Satanás não pode ficar. Enfermidade, a Bíblia fala que aonde Jesus chegava, a enfermidade saía. Ele aparecia lá na esquina, os demônios já gritavam: que tenho eu contigo? E ele morreu numa cruz, e ele habita em você. Ele habita em você, então você tem que começar a declarar com o som da tua voz: Satanás, você não tem poder sobre a minha vida, sobre a minha enfermidade, por isso, deixe eu ir. O problema é que muita gente não faz isso.
Eu estava conversando com o Xande, eu falei, Xande, como que Satanás tem cegado as pessoas? Você vai, ora para uma pessoa, a pessoa sente ainda uma dorzinha, aí ela olha para mim e fala assim, não pastor, tudo bem, eu vou ser curado. Poxa, que Deus que é esse? E quantas pessoas que você chega para orar, a pessoa, pastor, estou com uma dor, mas eu tenho certeza, enquanto o culto acabar, minha dor já passa. Queridos, pessoas sendo curadas na hora da palavra. Vamos quebrar o que Satanás tem feito, cegado a igreja. Não brinque de ser crente, porque ele não está brincando de ser diabo. E eu vou te falar uma coisa, acredite você ou não, ele está voltando. Ele está voltando. Ele está voltando. E é por ele que eu vou gastar a minha vida. Eu preguei no La Scala. Eu falei para eles assim, falei, gente, eu chorei na hora que o Papa morreu, cara. Poxa vida. Eles regalaram o olho para mim assim, que nem vocês estão olhando para mim assim agora. Tipo assim, poxa velho, o pastor chorando pelo Papa. Não, querido, você não está entendendo. Eu não quero saber de profecias de São Malaquias, quem vai assumir, quem não vai. Eu só sei que o tempo só está encurtando para a vinda dele. Tudo que anda acontecendo só está funilando para a vinda de Jesus. E eu preciso te falar uma coisa, tome cuidado para não levar um susto, queridos. Tem gente que fala para mim, pastor, quando der eu volto para a igreja. Quando der não, cara. O dia que o chofar tocar, o dia que a trombeta tocar, não vai dar tempo mais. Eu falo para os adolescentes, eu não posso, eu falei sexta-feira para eles, vou pregar sexta-feira de novo para eles. Eu falei para eles assim, falei, gente, eu não posso esconder a vinda de Jesus de vocês. Porque Satanás está querendo vocês e ele está tomando vocês e vocês não têm percebido. E eles já são grandinhos para entender. Eu não posso ficar maquiando a vinda de Jesus, nem para eles, nem para ninguém. Enquanto se eu ficar maquiando a vinda de Jesus, Satanás vai continuar tomando a vida deles através de jogos. Um adolescente de 14 anos chegou em mim chorando. Tio, por favor, me ajuda. Me ajuda porque eu não consigo parar de ver pornografia. 14 anos. Tio, parece que quanto mais eu luto, mais... Agora, como que eu vou esconder a vinda de Jesus para eles? Se eu fazer isso, eu corro o risco de chegar no céu e ele olhar para mim e falar assim, tio, por que você não me falou? Então é isso, queridos, tira da mentalidade, não deixe Satanás colocar as coisas na tua cabeça que você não pode ser curado, que você não pode ser um vencedor. É engraçado, a gente ministra a fé, fala da palavra de Deus, fala da vinda de Jesus, fala de tudo, chama para frente para vir orar, a pessoa não vem, prefere ficar com a enfermidade. Hoje é teu dia de receber tua cura. Hoje é dia do teu negócio romper. Aquilo que você sonha, você vai conquistar. A promessa para nós. A promessa para nós. Voltando aqui. Moisés então ele libera. Deixe ir o meu povo. O inferno se sacode. Os principados e a potestade ficam ali agitada. Queridos, aprende uma coisa. Aprende uma coisa, olha para mim aqui. Satanás ele não tem medo de você. Ele tem medo do que há dentro de você. Satanás ele não tem medo de você.
mas Ele olha para dentro de você, aquilo que você carrega. Aí eu te pergunto, o que você tem carregado? O que você tem carregado? Nós temos entrado na presença de Deus, literalmente em espírito e em verdade. O que é em espírito e em verdade? Em espírito é a tua conexão direta com Ele. E a verdade, o que há dentro de você. Então vamos lá, o que estamos expressando de verdade para Cristo? Olha só uma passagem de Josué 6:1. É algo aqui mais ou menos igual ali, o que está acontecendo entre Josué e Moisés. Josué 6:1. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Todo mundo com medo ali deles. Satanás tem que ter medo de você. Daquilo que... Ninguém saía, ninguém entrava. Jericó literalmente fechada. E o povo de Israel lá, vamos invadir, vamos invadir. Tinha uns que estavam com medo, né? Literalmente fechada. A Bíblia fala que ninguém entrava, ninguém saía, e o povo ali. Aí o que acontece lá no 16? E sucedeu que na 7ª vez, todos os sacerdotes tocaram as trombetas. Disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade, ou esta cidade. Você conhece a história ali também. Eles rodearam na 7ª vez. Grita e toca o chofar, a trombeta. Quem que deu a instrução para ele? Quem falou com Moisés? Quem falou com Abraão e outros profetas na Bíblia? Quem falou? E eu te pergunto, quem tem falado com você? Será que é o Instagram que tem falado com você? Tem nada contra, queridos. Eu até trabalho com o bendito. Mas é isso foi ali na muralha de Jericó, um som profético também foi liberado. Quando eles gritaram, tem um cortando aqui rapidinho. Eu assisti um documentário, depois eu li um livro com uns teólogos que não é cristão, arqueólogo, eu sei lá do que de agiólogo lá. Eles tentando provar que a muralha de Jericó, Xande, caiu para dentro da cidade. Mas quando eles escavaram, a muralha estava caído para o lado de fora. E até que veio o entendimento até mim, que quando eles liberaram o som profético, quando eles gritaram com o som da tua voz, liberando o destino profético, a presença de Deus dentro de Jericó foi tão forte que ela não resistiu e as muralhas foram para fora. Isso foi comprovado. E os arqueólogos tentando comprovar que ela caiu para dentro. Mas o sítio de Jericó está lá. Se você for lá, por favor, me leva, porque eu também quero ir lá. E aí eu volto aqui, ó. Quem falou com Moisés? Quem falou com Josué? E quem tem falado com nós? Presta atenção numa coisa que eu vou te falar agora. Tudo que não vem da voz de Deus dura só um tempo. Pode até dar certo ali no começo, mas se não foi Deus que falou, queridos, pode ter certeza, o tombo vai ser maior. Eu ministrei sobre adoração lá no La Scala, contei um pouco ali do meu testemunho. Deus me separou para adoração, para o louvor. Entrei no louvor em 96, se eu não me engano. Me separou para isso. O cabeçudo foi querer tocar no mundo. Vocês estão me entendendo? Você sai da rota profética. Ai, pastor, ora por mim. Ai, meu Deus, não dá nada certo. Lógico. Entenda o que Deus tem para vocês, querido. Entenda quem está falando com você. E eu posso te garantir uma coisa: aquilo que a gente deseja ouvir de Deus, Ele não vai falar.
Ele sempre vai falar algo totalmente ao contrário. Eu estava me arrumando para vir para cá, eu estava lembrando sobre isso. Cara, eu converso muito com a minha esposa, lógico, né? Conversando com ela sempre, eu falo, Lili, você tem noção que... Poxa, estou aqui pregando agora na quarta-feira, pô, mas era para mim estar dentro de uma cabine de avião. Fiz escola de aviação, voava quase toda semana, trabalhei, fui auxiliar de mecânico de avião, eu estava ali, ó, com um sonho ali. Não estou falando que a gente não pode sonhar, mas a gente precisa sonhar o sonho de Deus. Lembra de Ana? O sonho de Ana era ter o quê? E Deus precisava de um quê? Exatamente, o sonho de Deus casou com o sonho de Ana. E aí o negócio foi dando certo, até que o dinheiro, sumiu, desapareceu do mapa. Aí quando eu tive dinheiro, deu uma tempestade em Ribeirão, derrubou o hangar, tinha avião de fazendeiro. Eu falei, mas não é possível, gente. E aí o outro sonho meu era ser músico. Tá aí, né? Tá. Os cantores famosos da vida aí. O que eu faço hoje? Cuido de criança e adolescente. Só que eu prefiro chegar no céu e Jesus falar assim para mim: você fez o que eu queria que você fizesse. O que adianta o dinheiro? O que adianta ter talvez fama? Poxa, tem um amigo meu que toca para duas cantoras sertanejas que veio aqui na festa, não vou falar aqui, por causa da internet. Rapaz, o diabo veio na minha orelha me confrontar. Eu abri a geladeira assim, parecendo o Polo Norte aqui, mas glória a Deus. Glória a Deus. E estava no período da festa, ele mandou uma mensagem para mim falando assim: Gustavo, quando eu fiz faculdade de música, a minha irmã também fazia. O pessoal do ônibus chapava comigo, porque eu ia, em vez de eu ir para aula, eu ia para a noite tocar. E aí esses shows assim de barzinho, acabava tarde. Aí só ficava eu por último para pegar o ônibus. Quantas vezes quase que eu ficava para trás, cara. E aí ele mandou uma mensagem para mim, falou: Gustavo, vem aqui, vai ter a passagem de som, eu acho que vai ter a passagem de som, vem cá, quero te ver de novo e tal. Falei, poxa, uma passagem de som, não dá nada não. Ué, ver meu amigo ali, essas meninas nem iam estar lá. Aí não teve a passagem de som. Abri a geladeira. Aí sabe o que ele falou pra mim, Patrícia? Trouxa, por que você não continuou? Você estaria com dinheiro e com a geladeira lotada hoje. Lembra que eu falei aquele dia lá? Eu fiquei tão nervoso com aquele dia, eu faço umas loucuras que, eu vou te falar, viu? Nossa, a Cássia deve estar assistindo. Ô amor, eu te amo, linda. A Cássia é minha vida, gente, eu só estou aqui por causa dela. A Cássia é uma bênção. Mas ela como que é a palavra? Ela me atura, né? Mas nesse dia que ele me confrontou, eu fiquei tão nervoso, eu falei assim: por que você não aparece aqui? Eu ia sair no soco com ele. Aí depois a Priscila me explicou o negócio da mente lá, né? Ela trabalha com esses negócios de mente aí. Tem cabimento? Poxa! Hoje eu entendo, eu estou na minha rota profética. Hoje eu entendo que eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Mas Ele não deixa de me atentar até hoje. Ele conhece as minhas fraquezas. Satanás, ele não vai te atentar onde você não tem fraqueza. Ele sabe os teus pontos fracos. Ele só não sabe do teu futuro. Você já parou para perceber que ele só te lembra do teu passado? Ele nunca te lembra do teu futuro. A gente precisa começar a lembrar do futuro dele. Para aí, relógio. Tudo que não vem da voz de Deus dura só um tempo. Agora você vai olhar com cara de profeta para o teu irmão e vai falar assim para ele: Deus não faz contrato. Ele faz aliança.
Queridos, Deus, Ele não quer você pela metade. Ele não quer você por um tempo. Jesus, Ele não quer você meia boca. Ele quer ter uma aliança com você. Ele quer ter um relacionamento íntimo com você, aonde você entra na presença dEle e fica ali quietinho com Ele. Pastor, às vezes eu estou orando, eu não sei nem mais o que falar. Não fale, fica quieto, pelo amor de Deus. Se a gente começa a falar demais, a gente estraga aquilo que Deus tem para nós. Você começa adorando, né? Senhor, em nome de Jesus, grandioso é tu, e tal, Deus, estou precisando de dinheiro, rapaz do céu. Senhor, estou precisando de um carro para ir na igreja. Deus te dá um carro, você nunca mais aparece na igreja. Deixa eu contar uma experiência que eu acho que eu já contei aqui. Gente, deixa eu falar um negócio rapidinho para vocês aqui. Eu tenho certeza absoluta que uma hora dessa a Cássia está em casa assim, ó. Eu tenho certeza. Um dia eu estava orando no meu quarto. Uma presença de Deus já tinha me restaurado com Deus, andando em santidade. E aí a gente acha que a gente já é anjo, né? Aí você entra no quarto. Senhor poderoso, Deus glorioso, exaltado nas alturas. Eu ouvi a voz de Deus falando assim para mim, Xande: para! Eu te conheço, você não é assim. Aí você já quebra as pernas, né, Patrícia? Queridos, entra na presença de Deus, Ele está esperando você todos os dias. Deus, Ele quer ter um relacionamento íntimo com você. E como eu disse, Deus, Ele não faz contrato, Ele faz aliança. Olha o Egito. O Egito é um sistema de falência. O Egito destrói os propósitos e os planos de Deus para a sua vida. Enquanto você está preso no Egito, você não consegue sonhar, você não consegue fazer nada. Tudo que você planeja vai dar errado, porque a mentalidade ainda está presa no Egito. Mas hoje a gente vai sair. Nem que for sapecando, mas vai. O Egito hoje representa o mundo. Ou o mundo representa o Egito, o pecado. Vida de pecado, você não consegue sentir a presença de Jesus. Porque onde há pecado não há presença dele. Aonde há pecado, Jesus não se manifesta. É como eu falei para vocês. A Bíblia fala que aonde Jesus chegava, o que tinha de errado tinha que sair. Nada podia permanecer, porque a majestade dele não tem o que discutir. Afinal, ele estava na criação do mundo. No princípio era o verbo. Aí você vai lá em Gênesis. É a mesma coisa. No princípio Deus criou os céus e a terra. Quem que é o princípio? Jesus. Então nós podemos falar assim, ó, em Jesus, Deus criou os céus e a terra. Ele era a palavra. Queridos, algo vai ter que ser consertado, se precisa ser consertado. Nós precisamos sair do Egito. Talvez essa enfermidade, talvez essa cura que você está esperando é a saída do Egito. Começa a falar para Deus aí, Senhor, o que tem de errado em mim? Que eu ainda estou preso no Egito. Às vezes a gente fica falando de bênção, tem bênção ali, bênção aqui, bênção lá. Mas eu sofro, creio. E eu sei que tem muita gente aqui que passa, né, Patrícia? As enfermidades vêm nos afrontar. O financeiro então nem se fala. Eu ministrei uma palavra em Guaíra sobre as sandálias de Moisés. E eu contando ali, eu peguei e falei assim, eu soltei isso lá em Guaíra.
Eu dei uma afastada do Instagram um tempo atrás. Me afastei mesmo, zerei assim, ó, tudo, zerei tudo. Eu estava num momento bem delicado. Até, queridos, aproveitando aqui, eu queria pedir perdão para vocês. Não sei quem estava aqui aquele dia que o Alexandre me chamou para falar do som do céu. Quem estava aqui? Ninguém? O Alexandre me chamou para falar do som do céu. Eu estava sentado ali. E eu falei, neguei 3 vezes para ele. Falei que eu não queria. Gente, eu estava sendo muito atacado por Satanás. E tinha acontecido um fato ali fora. Parece que o Levi tinha acertado a pedra na cabeça de um menino, mas não era ele, era outro menino, e eu já quase voei no pescoço do Levi ali. Aquele dia eu ia bater nele como eu nunca bati na minha vida. E aí foi um monte de situação, então eu queria pedir perdão para vocês. Aquele dia lá eu estava muito mal, muito ataque. E ele ataca mesmo. E aí eu zerei o meu Instagram, não queria ver mais nada. Por quê? Cara, todo mundo tem dinheiro naquele raio de Instagram, menos eu. Cara, todo mundo viaja lá, eu não saio de Brodowski. Não é possível, eu quero ver mais isso. Sai daqui, Satanás. Na hora que eu falei isso lá em Guaíra, Priscila, a pastora olhou para a cara do pastor e fez assim, ó. Eu falei, não é possível que todo mundo tem dinheiro aqui, meu. E cara, e a gente sabe que é mentira, né? Muita coisa ali é mentiraiada, por isso que eu zerei ali. Vamos voltar aqui. Por que que nós não vemos a glória de Deus? Porque ainda estamos presos no Egito. Queridos, não se conforme com o ambiente que você vive. Pelo amor de Deus. O ambiente que você vive não pode definir quem você é. Você tem um Deus muito mais além do que a gente pode pedir, imaginar ou sonhar. Quando eu prego o evangélico, eu nunca falo assim, ó, vem pra cá, cara. Blim, 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 blim. Você vai andar de carro importado? Não vai! É luta. Jesus falou. Como que é, Patrícia? Eu ia falar isso agora. Quer me seguir? Então pega a cruz aí e venha. Ele nunca prometeu nada de, sabe? Não que a gente não possa ter, a gente tem que ter sim, lutar. Mas a gente tira a base pelos discípulos. Olha a morte deles, gastaram a vida. Toca a música, Gladys. Eles gastaram a vida deles por Cristo ali. E nós precisamos fazer isso, queridos. Tem hora que dá um temor cantar essa música, né? É Ele, por Ele que estou gastando a minha vida. Se eu olhar para mim mesmo, eu fico pensando, será que eu estou gastando mesmo? Perdendo tudo. Você está disposto? Seguir Cristo é isso. Seguir Cristo é isso. Não tem o que fazer. Pessoas que foram cheios do Espírito e perderam os seus empregos. A questão não é aqui. Não é aqui. A questão é lá. A questão é lá. É o reino de Deus. Nós temos que ir para lá. O nosso foco é lá. É o reino de Jesus. E andarás. Queridos, comece a adorar a Deus. Se você fala em línguas, fale em línguas, porque Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está passeando aqui, eu posso sentir a presença dEle. Precisamos declarar o nosso destino profético, com o som da nossa voz. O Egito, queridos, presta atenção, o Egito é uma terra de orfandade, a terra prometida é uma terra de paternidade. É para lá que a gente tem que ir. Destino profético, começa a profetizar o seu destino profético. Pare de ficar do mesmo jeito que você está.
Fale para Ele: Senhor, eu não aceito ficar aqui, eu não aceito permanecer como eu estou. Parece que tudo que eu faço dá errado. Tira de mim. E Ele vai tirar. Vai doer. Vai doer. No dia que Ele falou assim para mim: Gustavo, aviação não é o que eu tenho para você. Esse era o sonho do meu pai, cara, que eu fosse ser piloto de avião. Mas era o meu pai aqui da terra, não era meu pai de lá. Meu destino profético era outro. Eu lutei com a minha irmã está aqui, provavelmente a Cássia está me assistindo também. Eu lutei com unhas e dentes para ser um baterista profissional lá fora. Não era isso. Acabei tocando em lugares, presta atenção. Acabei tocando em lugares que é onde Deus não queria que eu fosse. Levantei altares de adoração que não era para me levantar. Sabe de Saul? Samuel falou para ele: fica de boa aí, vocês só vão quando eu fazer o sacrifício. O que Saul fez? Morreu ele, o filho e a casa inteira. Por quê? Fez algo que não era para ele ter feito. O que estamos fazendo perante Deus, que Deus está falando assim: não é isso, não é isso. Se você tem um pai, você tem uma casa. Quem não é filho, fica entrando e saindo. Hoje chega. Deus, Ele não é teu parente, aonde você vai visitá-lo, passa ali 5, 3, 4 dias e volta de novo. Não. Deus, Ele não tem parente. Deus, Ele tem filhos. E Ele morreu por você. Ele enviou o seu filho para que você estivesse aqui hoje. Então Ele quer que você pare de ser parente de Deus e torne filho de Deus e saia do Egito. Pega tudo que você tem aí que não presta, enfermidade, não sei o que é, mas hoje você vai dar um comando profético para você. Hoje eu vou seguir. Hoje eu vou parar de ficar rodando em círculo. Meu destino profético começa a partir de hoje. Para a gente finalizar, qual que é o maior risco de você voltar para o Egito? Qual que é o maior risco? Talvez você está aqui nessa noite falando assim: hoje é o último dia que eu vou naquela igreja. Talvez você está assistindo também está falando: hoje é a última vez que eu tento alguma coisa ali. Eu não vou chegar diante de você e falar assim: por favor, não saia. Não saia da igreja. Não saia. Não, mas eu preciso te falar o que a palavra diz. Mateus 24:36. Esse é o risco de você ou permanecer no Egito ou querer voltar para o Egito. Olha só: mas a respeito daqueles dias e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Como assim nos dias de Noé? Obrigado, irmão. Como assim nos dias de Noé? Vou te explicar. Gênesis 7:16. Agora é a hora que o negócio aperta. Era um macho e fêmea, os que entraram, e todos os seres vivos, como Deus havia ordenado a Noé. E o Senhor fechou a porta da arca, e assim será nos últimos dias.
A porta está fechando, queridos. As coisas estão se estreitando. Então hoje nós precisamos declarar o nosso destino profético. Eu queria que você ficasse de pé. Olhe para mim. Deixar o Egito é você abandonar a prática de pecado. Deixar o Egito é você abandonar os prazeres desse mundo. Agora preste muita atenção que eu vou te falar. Abandone os prazeres desse mundo. Olha para mim. Abandone os prazeres desse mundo. Só por mais um tempinho, para você viver os prazeres eternos no Senhor. Comece a orar, queridos. Comece a buscar a presença de Deus, porque Ele está aqui.